transferência e isolamento das lideranças do PCC. Tivemos recentemente a prisão do maior autoridade do PCC em liberdade, 20 anos foragido no exterior, graças a um trabalho de investigação eficiente da Polícia Federal. Tivemos recorde de apreensão de drogas no combate ao crime organizado. Isso é importante, tirar droga das ruas, a cocaína, a maconha. Isso feito pela Polícia Federal, isso feito pela Polícia Rodoviária Federal, também um belíssimo trabalho aqui desenvolvido, pela Força Nacional nos locais em que ela atuou. Tivemos aí recorde de destruição de plantações de maconha no Paraguai, que é o nosso principal fornecedor. Números expressivos de apreensão de produto do crime, seja de droga, seja de corrupção, principalmente aí no caso pela Polícia Federal. Buscamos fortalecer a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal nesse período, com ampliação dos concursos existentes. Empregamos aí maciçamente a Força Nacional em todo o território nacional. A Força Nacional é uma instituição que, a meu ver, deveria ser fortalecida. Nós estamos lá defendendo no Congresso Nacional uma emenda à Constituição para tornar ela uma instituição prevista ali na Constituição, para que nós possamos ter, com o tempo, também um corpo próprio, sem prejuízo dos mobilizados, sem prejuízo dos requisitados do Estado, que nós queremos fortalecê-la. Ela tem sido muito demandada e às vezes nós sentimos que nós não temos aí a perna suficiente. E ela atendeu diversas emergências de segurança pública nesse período, lá no Ceará por mais de uma vez, espalhadas aí em terras indígenas, enfim, no nosso projeto Em Frente Brasil. Nós criamos o CEOP, né? Secretaria de Operações Integradas, até nessa linha de fortalecer a integração. A CEOP desenvolveu um programa chamado Horus e Vigia, que é talvez um dos primeiros programas realmente efetivos aí para controle de fronteiras no nosso país, e trabalha em conjunto com as forças de segurança estaduais. Investimos em inteligência com os centros de fusão, estaremos trabalhando também em outras áreas. Várias outras áreas aqui do Ministério da Justiça também tiveram, a meu ver, um bom ganho de efetividade, área do consumidor, área de imigração, a Senajus, enfim, aqui é só um retrato, né? Queria fazer algumas justificativas. No momento, o Ministério da Justiça está voltado principalmente ao enfrentamento da pandemia. Isso prejudicou um pouco os planos em curso, embora eles continuassem. Nós estamos cuidando principalmente de IPI, vacinação, de atenção às forças de segurança, de coordenação, de se preocupar com o Plano Nacional de Segurança. Enquanto o COAF esteve no Ministério da Justiça, e eu não pedi que o COAF viesse, mas foi proposto que ele fosse colocado no Instituto do Ministério da Justiça, nós nos fortalecemos. Depois ele acabou sendo transferido para outros órgãos. Até onde tem presente a estrutura fortalecida se manteve. Acho que isso é muito positivo. Também é um órgão de inteligência importantíssimo, que nós devíamos, inclusive, aumentar a sua estrutura e melhorar o seu funcionamento. Tivemos aí o projeto de lei anticrime, que foi a principal mudança legislativa, né, durante o nosso período de gestão. Várias alterações, facilitação também de venda de drogas. O DEPEN fez um trabalho também fantástico aqui no Ministério Público, também a Senad. Desculpe aqui um pouco cansativo todas essas reflexões. O projeto de lei anticrime poderia ter avanços maiores, infelizmente não foi aprovado em sua totalidade, mas ainda assim, na minha avaliação, ele representou um grande avanço. Eu lembro aqui, num dos primeiros projetos que nós fizemos no Ministério da Justiça, logo no início, foi uma campanha motivacional, né, para os servidores. E o tema era faça a coisa certa sempre. Então, esse sempre foi o mote, sempre foi a palavra, frase de ordem do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Faça a coisa certa, não importa as circunstâncias, arque com as consequências, isso faz parte. Acho que com tudo isso, nós conseguimos resultados expressivos, alguns deles eu já mencionei, como as questões de combate ao crime organizado,
Mas nós tivemos, aqui permito-me dizer, uma redução expressiva da criminalidade, né, em 2019. Tudo bem, já tinha uma queda em 2018, mas em 2019 nós tivemos uma queda em percentuais sem precedentes históricos, né, menos 19% de assassinatos. Outros crimes também caíram percentualmente de maneira até mais significativa. Mais de 10 mil brasileiros deixaram de ser assassinados. Claro, né, é um resultado compartilhado com os estados, com os municípios, onde tem combate à violência, ninguém tem dúvida disso, ninguém quer invocar esse mérito específico de maneira exclusiva, até porque a proposta do Ministério da Justiça sempre foi integração. Não importa o resultado, não quem leva a medalha no final. Mas é muito significativo, e isso me deixa muito feliz, que nesse primeiro ano nós tivemos resultados assim tão positivos para a queda de violência, que é uma grande aspiração da população brasileira. Claro que temos ainda que melhorar muito esse cenário, mas, enfim, isso é um trabalho que é permanente e duradouro. Bem, em todo esse período, tive apoio, né, do presidente Jair Bolsonaro em vários desses projetos, outros nem tanto, mas a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente pelo próprio presidente. Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. Mas conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo, né, por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário, acabamos concordando, eu e o diretor-geral, em promover essa troca, com uma substituição técnica, com uma substituição de um indicado pela polícia. Agora, tem que fazer uma referência bastante rápida, né? Eu não indico superintendentes da Polícia Federal. Tá? A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor, o Maurício Valeixo. Não é meu papel fazer indicações aí de superintendentes. E assim tem sido no Ministério como um todo. Eu sempre tenho solicitado, dado autonomia, né, ao pessoal que trabalha comigo, a palavra certa não é subordinado, é equipe, para que eles façam as melhores escolhas, né? Assim se valoriza aí os subordinados, desculpe, a equipe, e as escolhas técnicas, né? Eu tinha notícia quando eu assumi aqui o Ministério da Justiça, de que pelo menos havia rumores de que a Polícia Rodoviária Federal tinha algumas superintendências, indicações políticas. Eu escolhi o diretor-geral, Adriano Furtado, que está aqui presente. Ele pode ser testemunhar o que eu disse para ele na ocasião, que eu falei, escolha tecnicamente, né? O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito, né? Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes, poderiam ter até mais operações, né? Mas normalmente essas operações elas maturam durante algum tempo. E ano passado, em particular, nós ficamos aí 4 meses sem poder movimentar inquéritos envolvendo lavagem de dinheiro, né, por uma decisão
judicial, isso também prejudicou um pouco os trabalhos. Mas o trabalho vinha sendo feito, e até a queda dessas estatísticas criminais é um indicador relevante de que o trabalho estava sendo positivo. Não é uma questão do nome, né? Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal, né? Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política e não deu certo, ficou pouco mais de 3 meses. A própria instituição rejeitou essa possibilidade. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Dialoguei muito tempo com o presidente, busquei postergar essa decisão, às vezes até sinalizando que poderia concordar no futuro, né, com essa possibilidade. E até num primeiro momento pensando, não, de repente pode ser feito, pode ser alterado, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco realizar essa substituição. Ontem, né, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente, né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo, né. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo. Mas, para evitar uma crise, né, durante uma pandemia, não tenho vocação aí para carbonário, muito pelo contrário, acho que o momento é inapropriado para isso. Eu sinalizei, então, vamos, né, substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, alguém com um perfil absolutamente técnico e que fosse uma sugestão minha também. Na verdade, nem minha, uma sugestão da própria Polícia Federal. Eu sinalizei com o nome do atual diretor executivo da Polícia Federal, Disney Rossetti. Eu nem tenho uma grande familiaridade com Disney Rossetti, mas é uma pessoa de carreira, de confiança. E como eu disse, essas questões não são pessoais, não são preferências pessoais. São questões que têm que ser decididas tecnicamente. Fiz essa sinalização, mas não obtive resposta. O presidente tem a preferência por alguns nomes que seriam da indicação deles. Eu não sei qual que vai ser exatamente a escolha. Né? Foi ventilado o nome de um delegado que passou mais tempo no Congresso do que na ativa, na Polícia Federal.
foi indicado